Nós temos pensado com os adolescentes durante esses dias, a cada sábado, a gente tem feito um estudo sobre o livro de Malaquias. E a gente está pensando nesse livro, Malaquias, sobre o tema sintomas de frieza espiritual. Esse tema ele tem se mostrado relevante para a gente, porque o livro de Malaquias ele é escrito num contexto bem específico da história de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel, que foi escolhido para ser o povo exclusivo de Deus, aquela nação que seria uma nação santa, uma nação que viveria abaixo das leis do Senhor e deveria ser, portanto, testemunho para todas as nações ao redor do mundo. Mas acontece que o decorrer da história de Israel, se você ler os livros históricos do Antigo Testamento, você vai perceber que Israel sempre caía numa profunda apostasia, numa idolatria. De vez em quando Israel voltava para os caminhos do Senhor, mas constantemente abandonava o Senhor, o único Deus verdadeiro, para ir atrás de ídolos. Com isso, Deus enviou profetas que constantemente falavam para Israel: Israel, arrependam-se dos seus maus caminhos. Israel, volte-se para o Senhor. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, o reino de Israel, a partir da disciplina de Deus, se dividiu em dois reinos, sim. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte, com o passar do tempo, se afastou tanto de Deus, se afastou tanto, que Deus destruiu o reino do norte, as 10 tribos. O reino do sul tinha altos e baixos, mas Deus, por amor a Davi, por causa da aliança que Deus tinha com Davi, em 2 Samuel 7, Deus falou: eu vou preservar esse reino. Então esse reino, ele não foi destruído, o reino do sul, assim como o reino do norte, mas Deus também castigou o reino do sul. Deus disciplinou o reino do sul. E Deus enviou um povo, que era o maior império da época, que era o povo da Babilônia. E esse povo invadiu o reino do sul, destruiu a capital, os muros, o templo, através de Nabucodonosor. Levou Israel cativo para a Babilônia. Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. E depois desses 70 anos, Deus olha com graça para o reino do sul, Judá, também chamado de Israel nesse contexto, e esse reino volta para a sua terra. A gente tem estudado aqui nas quartas com o pastor Gessé, como que o povo primeiro constrói o templo com Esdras, com Ageu, depois reconstrói os muros, torna a habitar a terra, torna a habitar Jerusalém. Acontece que Malaquias, ele está mais ou menos uma geração depois de Neemias. O que a gente vê em Neemias, sim, a comunidade foi restaurada, a vida religiosa foi restaurada, houve momentos de avivamento espiritual, mas quando chega nos tempos de Malaquias, o povo está desanimado. O povo vê que aquela glória do reino de Israel já não é mais a mesma. Os tempos antigos em que a gente ouvia dizer da glória do rei Salomão, quando Israel era o maior império do mundo, todas as nações queriam fazer comércio com Israel, com o rei Salomão, toda a cultura, todo mundo queria saber da sabedoria, da cultura, uma efervescência cultural. A Bíblia diz que prata era como poeira do chão, ouro era como pedra, de tão abundante que era a riqueza, prosperidade material. E o povo fala: agora Deus vai nos abençoar, nós vamos voltar às glórias dos tempos antigos, porque nós estamos reconstruindo a nossa nação. E isso não acontece. E o povo começa a ficar num desânimo. E aí Deus envia Malaquias, então, para profetizar e para pregar para aquele povo. O interessante é que se nós visitássemos Jerusalém naqueles dias, talvez a gente não visse grandes pecados. O povo cultuava Deus aos domingos ali no templo, aos sábados, né? Semelhantemente a nós, nos domingos. O povo talvez orava assim antes das refeições, a cultura do povo falava em nome de Deus, jurava em nome de Deus. Quem você serve? Eu sigo Yahvé, o Deus de Israel, o único Deus. Então, eles já não estavam mais adorando outros deuses, eles já não estavam mais na idolatria. Mas acontece que mesmo assim, Deus fala: Malaquias, prega para esse povo.
Porque eles estão numa frieza espiritual. O coração deles está distante de mim. Eles continuam sim com a vida religiosa deles, mas o nosso relacionamento já não é mais próximo. E por isso esse livro é relevante para nós. Nós temos pensado as 7 acusações que Deus faz para Israel, através de Malaquias, como sintomas de frieza espiritual, porque talvez nós, em muitos momentos da nossa vida, estejamos como Israel. A gente vem sim à igreja domingo, quarta, a gente lê ali o pão diário de vez em quando, fazemos nossas orações, e Deus olha, frieza, o coração não está ligado ao meu. E o grande perigo disso é que talvez, assim como Israel, a gente nem perceba. Uma tônica do livro de Israel é que Deus fala, por exemplo, vocês têm me cansado. Israel fala, como assim? Como temos te cansado? Israel, vocês têm falado palavras duras, como assim? Como assim a gente tem falado palavras duras contra o Senhor? Israel não percebia a frieza espiritual pela qual eles estavam passando. E por isso é importante esse livro, porque talvez a gente não perceba a frieza que muitas vezes nós estejamos passando no nosso relacionamento com Deus. Então a gente analisa o nosso coração a partir desses sintomas. Será que esses sintomas que Malaquias está mostrando aqui, eu estou passando por eles também? Porque se eu estou, é bem provável, é quase certo, eu estou numa frieza espiritual. Eu louvo a Deus com meus lábios, mas meu coração está gelado. Na semana retrasada, na última mensagem que a gente pregou, a gente chegou nesse sintoma que eu queria falar com vocês hoje. Que é um sintoma, sim, relacionado às ofertas, mas ele vai muito além disso. Ele está relacionado ao todo na nossa vida, ele está relacionado ao nosso trabalho, ele está relacionado a como a gente gasta a nossa energia e os nossos esforços em torno da nossa sobrevivência nesse mundo. Como que nós corremos atrás do nosso pão de cada dia, e Deus tem uma acusação, sim, contra Israel a respeito dessa área. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria contar uma história para vocês. Foi uma história que um professor meu me contou, não no seminário, eu estava na faculdade, antes de ir para o seminário, eu estava numa aula de economia. E esse professor estava querendo explicar para a turma coisas complexas, coisas bem abstratas, difíceis de entender, que era, por exemplo, de onde provém o valor das mercadorias. E dentro de uma das teorias da economia, ele falou o seguinte: o valor da mercadoria, ele é o tempo de trabalho contido na produção dessa mercadoria. Como assim? E aí ele contou essa história que eu queria compartilhar com vocês. Imaginem um homem muito rico, um grande executivo, talvez um presidente de uma grande multinacional. Um cara super ocupado, mas com esse estereótipo de executivo. Granfino, terno, super bonito. Esse cara, ele acorda um dia, como de costume, já ansioso, já estressado, já pensando que ele tem que ir para a empresa. A sua esposa até tenta, mas você não vai tomar café? Não, eu tenho uma reunião agora, eu tenho que ir, dar um beijinho na testa da esposa, dar tchau para as crianças e corre para o escritório. Aquele escritório bonito, aquela visão panorâmica, mesa grande, ele chega e já conversa com a sua secretária. Você pode me passar a agenda do dia? Ela passa a agenda, tudo bem, mas você se lembrou que hoje é aniversário da sua esposa? Como que eu ia lembrar que hoje é aniversário da minha esposa? Estou tão atarefado, tanta coisa para fazer, mas eu já sei como resolver isso. Fala para a secretária. Está aqui meu cartão. Está aqui meu cartão de crédito, vai naquela joalheria que tem aqui no shopping ao lado e não precisa economizar. Pode sim comprar o cordão de brilhantes, o cordão de diamantes mais caro que você achar. Escreve um cartão também, depois eu assino. E agora eu queria falar sobre um segundo homem. E esse segundo homem, ele é bem pobre. Ele mora numa favela. É trabalhador, é honesto, mas não teve tanta sorte quanto esse primeiro homem na vida. E esse segundo homem, ele também é casado. Mas ele não é tão distraído quanto o primeiro homem. Ele já está se lembrando que daqui a 2 meses a sua esposa vai fazer aniversário. Mas esse cara não tem muito dinheiro. O que ele faz? Ele tem um certo talento, poesia, talento natural. E ele se desgasta nesses 2 meses escrevendo uma poesia para sua esposa.
E ele faz aquela frase, ele percebe, mas isso não condiz muito bem com o nosso relacionamento, com a nossa história, e ele muda. E ele se desgasta durante esses 2 meses, e chega o dia do aniversário dela. E ele está ansioso, ele quase que não dormiu nessa noite, e o dia mal clareia. Ele pega o seu violão, ele também tem um pouco de talento, dedilha a poesia para sua esposa, acorda com um café da manhã. O pouco dinheiro que ele tinha, ele emoldurou aquela poesia, comprou alguns bombons. E esse é o presente que ele dá para sua esposa. A diferença de preços entre esses 2 presentes é enorme. Não se compara. Mas o que o meu professor falou, de maneira ilustrativa, é que o valor deste segundo presente é muito maior. Porque tem trabalho nele. Porque esse segundo presente tem a identidade, a paixão, o amor do marido transborda naquele presente. Ele se desgastou, ele se dedicou por aquilo. Já o primeiro presente, sim, o preço é enorme, mas ele não teve nem o trabalho de comprar, entendeu? Nem o cartão talvez ele tenha escrito. E, irmãos, essa história fala ao nosso coração, essa história nos comove, essa história chega perto de nos lembrar do verdadeiro significado da vida, mas a verdade é que nós, de verdade, nós preferimos o primeiro presente. A gente quer o colar de diamantes. A gente não quer um poema sem valor. Sim, a gente até sabe que o que a gente precisa de verdade é algo que dê significado, algo de valor, algo que seja verdadeiro. Mas no fundo, se a gente tem que escolher entre um e o outro, a gente quer o cordão, o colar de diamantes. E muitas vezes a gente transporta esse nosso pensamento, essa nossa mentalidade egoísta, materialista, para o nosso relacionamento com Deus. De modo que, muitas vezes, sim, esse texto vai falar de ofertas também, e muitas vezes quando a gente oferta ao Senhor, é algo que está descolado do nosso todo, do nosso trabalho. É como esse primeiro marido. Aqui, Senhor. Não importa a quantia que seja. Não é algo como, Senhor, eu trabalhei na força e na dependência do Senhor. E agora eu entrego realmente o fruto do meu trabalho, é um presente. Por isso o título dessa mensagem é Que Presente Você Dá? Porque a tese desse parágrafo que nós vamos ler e que eu queria apresentar para os irmãos é que o Senhor, Ele deseja ser honrado pelo nosso trabalho como uma forma de reconhecimento de que tudo que temos vem dele e é para ele. Então abra sua Bíblia em Malaquias. A gente vai ler o capítulo 3, os versículos 6 a 12. Malaquias 3, 6 a 12. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, Deus deseja ser honrado pelo nosso trabalho, como uma maneira que demonstre a Ele. No nosso coração, nós reconhecemos que tudo que temos vem dEle
e é para Ele. Essa é a grande ideia, essa é a grande tese desse texto. E o que eu queria hoje é dar alguns conselhos que Malaquias nos oferece, para que a gente ofereça realmente essa oferta ao Senhor. Essa oferta que seja agradável e que sirva realmente como adoração a Deus. E que não seja simplesmente algo desinteressado, como o exemplo desse primeiro marido, que trabalha para ele mesmo e na hora de dar o presente à sua esposa ele nem se lembra dela. Não importa o valor que seja. Sim, existem conselhos, existem direções aqui que a palavra de Deus nos dá para que nosso trabalho e nossa oferta seja aceitável a Deus. E o primeiro conselho que Malaquias nos dá aqui é o seguinte: dependa da graça de Deus e não dos seus esforços. É isso que eu vejo no versículo 6 e 7. Dependa da graça de Deus e não dos seus esforços. Chega a ser curioso esse texto aqui de Malaquias, em que ele está tratando de questões econômicas. Ele está tratando de trabalho, de produtividade, de dízimos, ofertas, mas a maneira como Malaquias começa esse parágrafo, a maneira como Deus começa essa exortação, essa profecia para Israel é curiosa, porque Deus está chamando a atenção para a sua aliança. Deus está falando do seu caráter, Ele está falando, de fato, eu, o Senhor, não mudo, e por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos. O que a gente percebe aqui é que Israel, neste momento, está passando por um grande desânimo, por causa das condições materiais e econômicas da nação. Israel não é mais um povo soberano aqui. Israel já não tem nem mais um exército. Jerusalém, a glória das nações em outros tempos, agora é uma cidadezinha sem graça. A gente esperava a prosperidade, a bênção de Deus sobre nós, isso não aconteceu. Nós estamos desanimados. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode ver aqui, antes desse parágrafo aqui, no parágrafo anterior, versículo 2:17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, quando dizem, os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Ou seja, cadê o Deus da justiça? Versículo 17. Deus, estou cansado, cadê sua bênção? O Senhor abençoa os pecadores, o Senhor não abençoa a gente. Está falando palavras difíceis contra o Senhor. Se você for ver um pouco mais para frente, no versículo 13, à frente desse parágrafo, vocês têm dito palavras duras contra mim. Versículo 14, é inútil servir a Deus. O que nós ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? Que vantagem tem servir a Deus? Eu não vejo a bênção de Deus. Cadê o Deus da justiça? Cadê o Deus abençoador? Cadê o Deus da aliança? E Deus fala aqui no versículo 6, Israel, sabe por que vocês ainda estão vivos? Sabe por que vocês ainda subsistem como povo? Porque eu sou um Deus fiel. Vocês estão clamando pela minha justiça. Mas se eu fosse fazer justiça, Israel, com vocês, vocês já teriam sido exterminados da face da terra. É por causa do meu caráter fiel, é porque eu honro a aliança que eu tenho com Abraão, a aliança que eu fiz com Jacó. É por isso que vocês ainda estão vivos. Israel, vocês estão vivendo e vocês estão desanimados porque a perspectiva de vocês da vida está muito mundana, está muito materialista. Vocês acham que a vida se resume a isso, ao que vocês estão ganhando ou não. Israel, lembrem-se da minha aliança. Deus, antes de falar de questões econômicas, antes de falar de dízimos, ofertas, Deus, Ele está querendo relembrar Israel da sua aliança. Ele fala o Senhor dos exércitos. Eu não tenho tempo de detalhar isso tudo aqui, mas é uma expressão muito forte que é repetida tantas vezes no livro de Malaquias para relembrar, eu continuo sendo Deus da aliança, eu continuo sendo Deus presente. E ele repete aqui mais uma vez, vocês são filhos de Jacó, eu tenho uma aliança com Jacó, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus que guerreia as suas batalhas, eu sou o Deus que protege vocês, eu sou o Deus que vai à sua frente. Antes de falar de questões econômicas, antes de falar de trabalho, Deus chama atenção para a sua aliança. Isso é relevante para nós, porque nós somos alcançados pela aliança do Deus de Israel através de Jesus. A Bíblia diz que Deus escolheu retardar as promessas dele para Israel, para que nós pudéssemos também fazer parte dessa aliança através de Jesus Cristo.
É por isso que Efésios vai dizer que isso é um mistério que foi revelado agora a nós, que nós somos um só povo, não existe mais diferença entre judeus e gentios, nós fazemos parte da aliança com Deus em Israel em Jesus Cristo. E sim, um dia eu tenho certeza que cada um aqui poderia falar de maneira semelhante. Um dia eu olhei para a minha vida, olhei para os meus caminhos, olhei para os meus desejos que eu tanto perseguia, para os meus sonhos egoístas, e eu tive que lidar comigo mesmo e falar: Deus, isso não está me levando a lugar nenhum. Aliás, isso está me levando para a condenação. E naquele dia eu desisti de abrir mão da minha história, de tudo que era tão valioso para mim, o meu lazer, os meus sonhos, egoístas, egocêntricos. E eu recebi o perdão de Cristo. E eu falei: Jesus, a minha história é o Senhor quem escreve. Tenho certeza que com todos aqui poderia contar uma história semelhante, se não a grande maioria. Mas, irmãos, ainda que nós façamos parte dessa aliança, ainda que isso seja real no nosso coração, nós somos constantemente desafiados a esquecer a graça e depender dos nossos próprios esforços. Porque a ideologia reinante deste mundo insiste em querer me convencer, em querer te convencer que você, em primeiro lugar, é o que você faz. Você é o que você tem. Quem é você? Eu sou advogado. Esse é você? Eu sou engenheiro, professor. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu tenho. Eu trabalho com adolescentes. E já nessa fase a pressão é tão grande, muitos não estão aqui porque tem que estudar para o vestibular. Porque o professor faz uma lavagem cerebral e fala: se você não passar no vestibular, vai chegar no verão, o seu amigo vai estar com a cabeça raspadinha na tua frente. E você vai se sentir o maior fracassado da vida porque você não passou. Porque a tua vida depende do curso que você vai fazer, da faculdade na qual você vai entrar. A gente fala para os nossos filhos: tem que estudar para ser alguém na vida, hein? E constantemente nós somos desafiados, e o mundo coloca... Esses dias atrás estava dando aula numa classe, escola bíblica, curso bíblico, e a irmã falando da pressão que ela sofre, porque ela tomou uma decisão, ela, o marido dela, enquanto família, não estou defendendo doutrinariamente nada, mas enquanto família chegaram à conclusão de que ela deveria abrir mão do trabalho dela, do emprego dela, para cuidar dos filhos pequenos. Uma grande posição, grande emprego. E ela falou como ela tem sofrido pressão das pessoas. E ela trouxe isso, essa angústia. Será que eu fiz o certo? Porque o mundo, você abriu mão do seu status. Você abriu mão da sua posição. Nós só temos valor se temos uma posição nesse mundo. E a gente permite tantas vezes esse fardo sobre os nossos ombros. E a gente coloca o nosso valor. Conheço pessoas muito próximas de mim que entraram numa depressão porque perderam o emprego e não conseguiram se reerguer. Porque a vida, a existência, o propósito está ligado ao que eu faço. A minha identidade, o meu valor, a minha existência está ligada ao que eu faço, à minha profissão. Israel estava perdido aqui, achando que tudo só tinha valor se eles realmente prosperassem financeiramente. A dignidade deles estava ligada a isso. Deus fala: ei, presta atenção aqui na minha aliança. Nós temos nossa dignidade como filhos de Deus, aceitos por Deus em Cristo. Essa é a nossa dignidade, esse é o nosso valor, eternamente amados por Deus. Isso não vai mudar nunca, em toda a eternidade. Ele escolheu nos amar. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele nos dá valor. E quando a gente entra nessa de querer alcançar o nosso valor através do nosso emprego, ou através do nosso status, ou através do que nós temos, isso é tão nítido com adolescentes também, porque se eu não tenho aquela roupa de marca, eu já sou zoado pelo grupo, então eu não tenho tanto valor assim. Jesus falou: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente precisa tirar essas pressões de cima de nós e dependermos do Senhor, da graça de Deus, entendermos que o nosso valor não está nessas coisas. E é por causa disso que nós podemos trabalhar com a nossa dignidade, seja como e onde for,
para a glória de Deus. E esse é o segundo conselho que Malaquias apresenta aqui. Trabalhar para a glória de Deus e não para nós mesmos. É disso que Deus está falando aqui nos próximos versículos, nos versículos 8 a 11. O que significa trabalhar para si mesmo? Esse texto aqui nos mostra, trabalhar para si mesmo significa trabalhar visando simplesmente a produtividade do meu trabalho. Ou visando simplesmente o fruto do meu trabalho. Quanto que eu vou ganhar com isso? Essa é a minha motivação para o meu trabalho. É só isso que eu quero. Eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Isso é nítido porque Israel não estava entregando as ofertas a Deus. Não estava entregando os dízimos a Deus. Por um pensamento mesquinho. Se eu der para Deus, vai faltar para mim. Então eu não dou para Deus. Simples a lógica de Israel. Mas Deus ele deixa claro o seguinte, olha, vocês na verdade estão abaixo de grande maldição por causa disso. E o versículo 11 vai deixar claro que Deus, olha só, Deus ele enviou pragas para devorar as colheitas, talvez gafanhotos, as videiras que eles plantavam, não estava dando o fruto que eles esperavam. Deus enviou maldição aqui, que acabou com toda a estrutura produtiva da nação. Por causa desse pensamento mesquinho do povo. O povo enxergava o seu trabalho como uma forma simplesmente de lucro imediato, de ganho. O povo enxergava simplesmente o fruto, a produtividade do trabalho. Isso significa trabalhar para si mesmo. O interessante é que quando Deus fala aqui no versículo 10, ele está falando, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A ideia aqui no texto original é que Deus ele vai derramar bênçãos abundantes sobre a nação, é que Deus não vai guardar nada para ele. Mas Deus, aqui no contexto, ele não está fazendo uma troca utilitarista com Israel. Vocês me dão, eu dou para vocês. Não é isso. O contexto aqui é a mudança de coração. É como ele já falou aqui no versículo 7. Voltem para mim, arrependam-se, mudem o coração. Na verdade, existe aqui um ensino, nesse texto de Malaquias, que é um ensino que também aparece em outras partes das Escrituras, e que eu quis colocar nesse esqueminha, bem simples, que Malaquias está querendo dar essa mensagem para o povo. O nosso trabalho é o nosso esforço para Deus. Como uma adoração, como algo que a gente faz para Deus, diante de Deus. Agora, a produtividade do nosso trabalho, ela depende de Deus, e é uma bênção de Deus para nós. É isso que Moisés, no único salmo que ele escreveu, no Salmo 90, no último versículo, Moisés ele ora a Deus e fala, Deus, confirma a obra das nossas mãos, Deus. Confirma o trabalho das nossas mãos. Deus, nós temos trabalhado, mas se não for o Senhor para abençoar, se não for o Senhor para trazer frutos sobre o nosso trabalho, Deus, de nada adianta. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz que é egoísmo e vanglória, soberba. Eu depender simplesmente do meu trabalho, dos meus esforços e de mim mesmo. Ele fala, olha só, vocês estão dizendo, hoje ou amanhã nós viajaremos, negociaremos e ganharemos tanto. E Tiago fala, isso é soberba, egoísta. Vocês têm que dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Sim, eu faço o meu esforço diante da presença de Deus e para a glória de Deus, mas o fruto do meu trabalho, aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu vou conseguir fazer, depende da bênção de Deus. Malaquias está falando aqui, olha, eu não tenho abençoado, Deus não tem abençoado vocês. Há um tempo atrás, estava aconselhando um adolescente que estava muito frustrado, porque ele estudou, e justamente para química, que é a matéria que ele mais gostava e que mais se dava bem, e ele realmente estudou muito, e ele tirou 5. E talvez isso seja distante da realidade da maioria aqui já, mas para ele foi uma grande frustração, ele estava bem desanimado, até porque é ano de vestibular. E ele veio conversar comigo. Eu falei, tá, mas você estudou para quem? Qual foi o seu propósito durante o seu estudo? Porque pelo que eu estou vendo, não foi glorificar a Deus. Entende?
Seu propósito nos estudos, o propósito do nosso trabalho é glorificar a Deus. Portanto, dê o seu melhor no seu estudo para a glória de Deus. Agora, o resultado do seu trabalho, no caso dele, a nota que você vai tirar, deixa com Deus. Ele é quem sabe o que Ele tem para você. Eu estava aconselhando esses dias uma moça também muito frustrada, porque ela estava trabalhando demais. Segundo ela era quem mais trabalhava na empresa, principalmente no setor dela. E todo mundo ganhou aumento, menos ela. E ela veio falar comigo frustrada, desolada e querendo pedir demissão. E logo depois ela teve um choque de realidade, porque ela tentou colocar currículo, viu que o mercado não está tão bom assim para arranjar emprego, mas estava naquela frustração, já desmotivada. Mas por que você estava trabalhando tanto? Era para a glória de Deus ou era para você mesmo? Porque as frustrações vêm. Mas quando a gente pensa simplesmente no nosso egoísmo, na nossa produtividade, nas nossas forças, a gente fica mais propenso, a gente fica mais sujeito a isso. É interessante que no Sermão do Monte, Mateus 6, a partir do versículo 25, quando Jesus fala, não andem ansiosos por coisa alguma, e ele complementa e fala, olha, observem os pássaros. Eles não semeiam, mas o Pai do céu, Ele dá o sustento. E o pastor John MacArthur, ele faz uma meditação interessante nesse texto, que ele fala, não é que o pássaro não trabalha, o pássaro vai todo dia. Mas ele não está ansioso. Ele sabe que Deus vai prover. Mas, irmãos, esse mundo é difícil. Ele vai sempre nos tentar convencer de que tudo depende dos nossos esforços. Porque você vai ter aquele chefe opressor te forçando a vender e a bater as metas. E você vai ser tentado a dizer que se eu não me desgastar e ficar ansioso e abrir mão da minha família, abrir mão da minha vida, da minha saúde, etc., para não cumprir as minhas metas, eu não vou conseguir. E nós somos constantemente desafiados nesse mundo, então, a esquecermos de confiar em Deus. E é uma provação terrível. Mas o que a palavra nos deixa claro é que, olha, a produtividade, descansa em Deus, não anda ansioso, trabalha para a glória de Deus. E quando a gente trabalha, então, para a glória de Deus, o que Malaquias está falando aqui, o nosso fruto, o fruto do nosso trabalho, seja naquilo que a gente conseguiu fazer na empresa, etc., seja o nosso sustento, a gente entrega como uma oferta de adoração a Deus. Senhor Jesus, eu trabalhei essa semana para o Senhor, foi na Tua presença, foi na Tua força. Eu reconheço que tudo que eu ganhei veio do Senhor. E eu oferto aqui para o Senhor. Até porque eu desejo ver a expansão da Tua obra. Não sei se vocês perceberam, mas Malaquias fala no versículo 10, para que haja alimento na minha casa. No templo de Deus, os sacerdotes estavam sem alimento. E toda a estrutura religiosa, então, estava decaindo, porque os sacerdotes e os levitas tinham que fazer outros tipos de trabalho. E a decadência espiritual da nação, então, ficava cada vez mais profunda. O povo já não amava mais a obra de Deus, a expansão da obra de Deus. Não é simplesmente uma questão de entregar uma oferta, é uma questão de reconhecer o todo da minha vida, da minha existência, do meu trabalho, como uma oferta a Deus. Eu trabalho para o Senhor. E o Senhor me provê, de acordo com a Tua graça, a graça generosa de Deus. E a Bíblia nos ensina contentamento naquilo que o Senhor nos dá. Mas não ficarmos ansiosos, ambição egoísta. Porque aí a gente parte para o último conselho, que a gente vê no versículo 12. Viva para testemunhar e não para ostentar. Porque no versículo 12, Deus está falando qual seria a finalidade das bênçãos dele sobre a nação de Israel. Deus está falando o seguinte, qual será o resultado, qual é a finalidade disso tudo? Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, felizes, abençoados, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está relembrando a promessa que Ele fez a Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, quando Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção, brilhe em todas as nações ao redor. E quando o povo está para entrar na terra prometida, através da liderança de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, Deus relembra isso, olha só,
Se vocês forem fiéis, se vocês viverem na minha presença, abençoarei vocês. E vocês serão luz para todas as nações. É um chamado missionário desde o início para a nação de Israel, que eles não cumpriram. Mas Deus fala, eu sou um Deus de aliança. Eu ainda não esqueci das minhas promessas, embora vocês tenham esquecido. E aí, o que acontece aqui não é uma aplicação direta, não é que a gente vai falar, Brasil, vamos prosperar. Isso aqui é uma promessa específica para o povo de Israel. Mas existe um princípio claro nas escrituras, que é utilizar a bênção de Deus diante da presença dele, porque é dele, é para a glória dele, é para testemunhar. Porque é esse tipo de coração aqui que vai fazer toda a diferença. Quando através do meu trabalho, anos de trabalho, eu conquisto a minha casa, eu compro a minha casa, por exemplo. E aí, eu vou dizer, Deus, louvado seja o teu nome. Veio do Senhor, é para o Senhor. Essa casa vai ser uma bênção nas tuas mãos. E nessa casa, eu não vou permitir que entre nada de errado dela, nenhuma influência demoníaca, seja na televisão, seja na internet, seja no que for, porque essa casa é do Senhor. Aqui é para a tua glória. Ou se eu vou dizer, não, é você que paga a minha TV a cabo? Eu assisto o que eu quiser aqui. Entende? Ou se eu vou dizer, não, eu vou exercer a hospitalidade como a Bíblia manda, e minha casa vai ser um ministério. Ou, não, aquele lá tem filho pequeno, sujar meu tapete. Quando a gente percebe isso, o Senhor, Ele quer ser honrado através do nosso trabalho, como uma forma de reconhecimento, de gratidão no nosso coração, de que tudo que nós temos vem dele, a produtividade do nosso trabalho, o que o Senhor tem permitido nós fazermos e ganharmos com o nosso trabalho, vem dele, é a bênção dele. Vamos lembrar de Tiago, é uma ambição egoísta e mundana, achar que nos nossos esforços a gente conquista tudo que temos. Devemos trabalhar sim de maneira diligente, mas confiante no Senhor, sabendo que tudo que temos vem dele e deve retornar para ele, para a glória dele. Em primeiro lugar, dependendo da graça de Deus e não dos nossos esforços, porque o mundo sempre vai tentar nos dizer, olha, seja, faça, o self-made man, tudo depende de você, conquiste na sua força, na sua inteligência. Eu dependo da graça e eu trabalho pela graça e para a glória de Deus. Então, em segundo lugar, trabalhando para Deus e não simplesmente para aquilo que eu quero conquistar, trabalhando para mim, permitindo que eu fique ansioso, que eu fique frustrado, porque o meu foco está equivocado. E quando eu trabalho para Deus, eu entrego, como Malaquias nos ensina, ofertas, porque eu amo a obra dele, eu amo a expansão do reino dele. Em último, vivendo para testemunhar da graça de Deus e não para ostentar naquilo que eu digo com tanto egoísmo. É meu, eu conquistei, eu tenho direitos. Vamos ficar de pé, irmãos?